Quando você louva com um coração sedento, como de criança, você atrai a presença de Deus. Está tudo bem aí? Mas quando você adora, você atrai muito mais. Está tudo bem aí? De fato, começou a despontar coisas grandes. Como já disse antes, Deus está alavancando a nossa vida, o nosso ministério, para a glória dEle. Porque Deus tem encontrado corações sedentos e corações humildes, para que Ele possa fazer isso. Deus não vai fazer com o coração altivo, esqueça isso. Por isso que é importante o estado do seu coração. Provérbios 4:23, tudo que o homem deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. E a vida é Cristo, a nossa saída, o nosso desejo, nossa paixão, nosso amor. Amém? Espírito Santo, continua falando aqui, Pai. O Senhor tem falado no louvor, o Senhor tem falado na adoração, o Senhor tem falado, Pai, com cada sílaba, a palavra que tem saído daqui, mas que isso seja permanente na nossa vida, e que cada um que aqui está, mesmo aqueles que não vieram, queiram que seja permanente no coração, porque é assim que atraímos a Tua presença, é assim que temos a revelação do mistério de Cristo, é assim que caminhamos, é assim que focamos no alvo, na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Isso mesmo. Como muitos já sabem, o tema é o mistério de Deus. Mas eu preciso dar uma introdução bem intensa, bem chicoteante, com um chicote cantante. Para que nós possamos nos introduzir naquilo que Deus quer falar à nossa vida. Amém? Tem coisas aqui que eu vou citar que parece que vão ser redundâncias, mas são coisas que fazem parte do conteúdo da mensagem. É importante que você receba. É importante que você queira ser um escavador de Deus. Escavador é aquele que busca constantemente. Escavador é aquele apaixonado. O escavador de Deus é aquele que não cessa de buscar a sua face, de buscar os mistérios de Deus que estão em Cristo. Amém? Porque eu vou dizer uma coisa. Existem os crentes secularistas que estão mais objetivando as coisas da terra do que as do céu. Existem os crentes que permanentemente andam no Espírito e que estão ligados em amor, evidentemente, estão conectados com aquilo que Deus quer revelar e revela a eles. Aqueles que não desistem, aqueles que não esmorecem, e que não deixa o desânimo tomar conta deles, porque eles estão focados, eles estão olhando para aquilo que interessa, para aquilo que é do céu, para aquilo que de fato o coração deles almeja. Porque eu vou dizer uma coisa: quantos de nós nos degladiamos, nos desgastamos e nos envolvemos numa bruta ansiedade por causa das coisas que já são nossas? É brutal isso. É brutal para quem diz que é crente, diz que crê, diz que anda na presença de Deus. É muito duro quando nos embaraçamos demais pelas coisas daqui, sendo que nos desgastamos, nos embaraçamos, nos degladiamos pelas coisas que já são nossas. Acho que ninguém entendeu, desculpa. Que já nos pertence.
Por isso que não recebemos. Porque é a intenção errada, é a motivação errada, é o direcionamento errado. É o coração que está no lugar errado. Esse é o problema de muitos de nós. Por isso que muitos de nós precisam mudar a mentalidade urgente. Precisam mudar a capacidade de ingerir a palavra e gerir ao mesmo tempo a palavra de Deus. E fazer uma gestão, a começar na sua mente, das coisas que são boas, úteis, das coisas que os elevam, das coisas que os colocam na dimensão de Cristo. E arrancar as coisas que não fazem parte, as coisas que atrapalham, as coisas que fazem muita gente cambalear. E tem que muitas vezes voltar correndo, porque quando notam, já estão muito distantes. Mas eu quero já matar a charada logo de cara sobre o mistério de Deus. Colossenses capítulo 1, de 26 a 28, mas nós vamos ler um pouco do Colossenses capítulo 2 também. Aleluia. Porque de fato há um propósito, um movimento aqui que aconteceu para quebrar o coração. Para deixá-lo flexível, aberto. Ok. Aqui nós já vamos matar o mistério, mas nós vamos continuar dentro desse mistério de uma forma muito mais, eu creio, profunda. Apesar de já ter dito algumas vezes, mas isso se amplia. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, presumo, se você é santo, separado, é manifesto a ti. Amém? A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Então esse mistério, ele é cheio de riquezas e de glória. O conteúdo dele, riquezas e glórias, nós vamos ver aqui. Que nós não podemos desprezar, nós não podemos de forma nenhuma se afastar disso que realmente nos edifica, que nos levanta. Entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, ele está dizendo que os mistérios que Deus guardou em 7 chaves, que era oculto para gerações e gerações, mas que chegou até aqui, mas chegou de uma forma revelada. Amém? Que Cristo, o negócio que estava guardado, que Cristo, Satanás, por exemplo, jamais poderia imaginar que Cristo pudesse estar em cada um de nós. Por isso era mistério, por isso estava oculto. Deus não revelou isso. Ok. Ele, Cristo e o Espírito Santo tinham isso, porque está escrito lá em Efésios capítulo 1, nós vamos dar uma passada lá depois. Que estava guardado, era o beneplácito, estava escondido. Que ele não imaginava que Cristo pudesse estar em milhões de pessoas. Mas aí foi revelado, Cristo está em milhões de pessoas. Esse mistério. E ele diz no 28, a ele anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Você está gestando, você está gerando isso. Eu tenho falado muito com Deus acerca dessas coisas. Senhor, se eu já gerei alguns para o Senhor, Senhor, é insuficiente, eu quero gerar muito mais. Por quê? Quanto mais eu gerar, mais o mistério se propague, mais o reino de Deus enche a terra. Lógico, nós andamos por isso, e eu vou te mostrar aqui daqui a pouco. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim, poderosa.
Há uma eficácia, ele estava dizendo, há uma eficácia que opera na minha vida, e eu não posso deixar isso esmorecer, eu não posso deixar isso declinar, não posso deixar isso se esvaziar, mas precisa estar em alta. Colossenses 2, a partir do 1. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa, combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Olha o que ele diz, enriquecidos da plenitude da inteligência, a inteligência que nos é dada gratuitamente. A inteligência que ele está se referindo é uma inteligência que faz com que, através dessa inteligência, se conheça mais a Cristo, se conheça mais o mistério. Por isso que eu disse, os escavadores de Deus. Eu quero ser o escavador, que faz de tudo para conhecer o que me foi dado gratuitamente, mas ainda não está revelado. Muitas coisas não estão reveladas, e aqui eu vou dizer, no versículo 3, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Espera um pouco, se o mistério de Cristo que está na sua vida, como ele diz aqui, que está em ti, esses tesouros, porque Cristo está em ti, e parece que é oculto isso, amém? Você vai entender. Está na sua vida, mas muitas vezes ninguém sabe que ele está na sua vida, que ele está aí oculto na sua vida. E esses tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Se o mistério está em você, esses tesouros da ciência e da sabedoria, essas riquezas que eu disse aqui agora há pouco, eles podem ser revelados. Eles não estão encobertos para aquele que quer. Mas depende muito do que você está buscando. O que você está querendo? Qual é a tua meta, o teu alvo? Qual é a tua toada aqui? Como você caminha, como você quer caminhar? Porque é um alvo, é um foco, eu já falei aqui agora há pouco. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A tua vocação é soberana, porque Deus a deu. Depende do que o teu coração está almejando mesmo. Mas sabe que se teu coração está almejando as riquezas da glória, que estão em Cristo, portanto estão em você, estão dentro de você, então escave. Então mostra para Deus que você é alinhado, é apaixonado, que você quer. Você vai encontrar muita coisa que você não imaginava que pudesse encontrar. Ei! Jesus disse uma coisa, mistérios. Muitas coisas ele falou em parábola. E lá em Mateus 13, versículo 11, os discípulos vão perguntar para ele, porque ele tinha acabado de manifestar a parábola do semeador, das sementes que caíram fora, à beira do caminho, das outras sementes que caíram no solo pedregoso, das outras sementes que caíram entre abrolhos e espinhos, e das outras sementes que caíram em terra boa e que vingou, deu fruto 30, 60, é 100 por 1. E eles ficam meio abobados, falam, peraí, porque falam em parábolas? Qual é a razão? E Jesus disse para eles, está lá em Mateus 13, 11. A vocês que estão aqui comigo, que são meus íntimos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, ele estava dizendo o seguinte, há uma casta de pessoas por aí, que até são crentes, mas existem dois tipos de crentes, eu falei, os secularistas e os que andam permanentemente no Espírito. Então há uma casta de pessoas aí, que não tem como eles terem a revelação, mas vocês têm. Vocês eu vou dar aqui no particular, na intimidade. Mas amados, aqui tem uma conclusão para nós continuarmos, que ele fala algo no versículo 12 que é punk, para não dizer outra coisa.
Olha aqui, Mateus capítulo 13, versículo 12. Yes. Aos que têm o quê? A revelação dos mistérios. Ele está falando de mistérios. Se você ver no versículo 11, é isso mesmo que eu acabei de falar aqui e repetir. Acabei de falar, não repetir. Amém? Ok? Mas ao que tem, lhe se dará. Ou seja, ele falou, ao que tem o mistério, a revelação, o que tem riquezas reveladas, vai ser dado mais a eles aí. Ele está falando disso mesmo. Eu vou provar. Mas aí ele disse uma coisa: e terá em abundância. Oh, quem quer ter em abundância? Santo Deus Todo-Poderoso. Não só recursos. Não se trata só disso. Isso é uma consequência. Isso é consequência. Amém, amados? Amém. Não é só isso. É a abundância da unção, da presença, das revelações, dos mistérios, do tesouro, da ciência, que é o conhecimento dele. Mas, consequentemente, vai ter riquezas aqui também, porque já lhe pertence. Depende do que está buscando. Depende de onde está o teu coração, né? Nós temos dito isso algumas vezes. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ao que está buscando outra coisa completamente, diametralmente oposto ao reino de Deus. Agora veja bem, aqui cabe muito bem aquilo que Jesus está falando, quando ele fala naquele texto sobre a solicitude das coisas dessa vida. Não ansieis por coisa alguma dessa vida, não ficais preocupados por essas coisas. Ele vai falando, fala de Salomão, fala dos passarinhos, uau, e quando ele vai alinhavar, quando ele vai fechar a conversa, ele diz: convosco, com vocês, meus íntimos, não será assim. Não é, pastora Verinha? Contigo não será assim, preso. Não é, pastores? Convosco não será assim. Porque o Pai sabe de tudo que precisamos. O problema é que não nos largamos daquela maionese que está azeda já. Mal de falar. Não largamos naquele negócio que está bolorento, que já está fedendo, sei lá o que, defunto antigo. Além de ser defunto, é antigo. Amados, e ficamos ali batendo o ponto todo dia naquele negócio. Ficamos ali macetando aquilo e nos afastamos daquilo que é ouro, daquilo que é pão, daquilo que é revelação, daquilo que são os verdadeiros tesouros do reino. Eu estou falando que essa palavra tem tudo a ver com o que ele disse aqui em Mateus 13, 11 e 12. Amém? Convosco não será assim, porque o Pai sabe do que vocês precisam. Mas aqui, o que ele está falando, uma parábola do reino. Mas buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não está falando nenhuma bobagem. O problema é que chegar na segunda-feira nós já nos desvirtuamos de tudo isso e começamos a buscar outra coisa que não tem nada a ver do que ouvimos no domingo, e da unção que se manifestou, do poder da palavra, da contundência do que Jesus quis falar, do que o Espírito está falando. Porque acabamos buscando outra coisa e nos afastamos daquilo que é tesouro, daquilo que é ciência, de Cristo, reino de Deus. Ele falou, não tem erro, Deus não vai omitir, Ele não está mentindo, Ele não está falando coisa que não é, Ele está falando da coisa mais importante. Se o teu coração almeja, é sedento pelas coisas do reino de Deus, mistérios lhe serão revelados, e de repente você vai andar pelos mistérios das riquezas, dos tesouros da ciência e da sabedoria que estão em Cristo Jesus, e isso vai levar ao bom termo. E o reino de Deus vai ser beneficiado, porque é dele. Amados, espera um pouquinho.
as riquezas, os recursos de todo o universo pertencem a Deus. Ele dá a quem Ele quer. Mas Ele vai conhecer os propósitos dos corações de cada um. É isso. Essa é a maneira de Deus trabalhar. E Ele vai ver, aquele é um escavador meu, aquele me ama, aquele quer os tesouros de Cristo, aquele quer conhecer os mistérios, aquele quer conhecer as coisas dos céus. Prepara tudo para Ele. Por isso que eu disse, tenho dito pelo Espírito, disse algumas 2, 3 vezes, que agora é o tempo de muitas coisas grandes. É isso aí, de muitas coisas grandes. Eu não estou falando médias, pequenas, coisas grandes. Coisas grandes porque Deus preparou esse tempo mesmo, amados. Eu não tenho dúvida em dizer isso, porque eu estou escavando. Eu estou lá com uma britadeira, eu estou lá com uma martelete britadeira. Oh Deus, mostra aí o negócio. Escute. Não é que eu quero dar só esse exemplo, mas é o que está aparecendo aqui hoje. Eu até mandei a foto para algumas pessoas. Eu tinha certeza, sabe que o Bolsonaro está lá em Dubai, agora acho que deve estar em Catar já. Que ele ia para lá, ele foi para lá 5, 6 dias. Eu tinha, ninguém me falou nada, hein? Vai dizer, alguém falou. Tinha certeza que o doutor Leandro ia encontrar com ele. Tinha certeza, com uma luz do meio-dia. Até escrevi isso para ele. Se encontrou com ele, tem a foto lá dos dois. Se encontraram. Ele está lá. Ele teve presente nas negociações, nos negócios. Ele estava lá, conversando com reis, monarcas. Palavra que ele já tinha recebido, que tem acontecido isso. Mas agora tem acontecido de uma maneira muito exposta. Ele apareceu lá, o Bolsonaro, ele está lá. Dê um aplauso a Jesus. Porque, amado, escuta. Só para te dizer que aquilo foi eminentemente profético. Eminentemente é altamente profético. Right prophetic. E aconteceu, e isso está mostrando o seguinte: que Deus tem um grande propósito conosco. É que tem uns sonhos aqui que eu não posso falar, mas chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo. Agora se preparem. Se a tua vida estava ainda meio deslocada do propósito, comece a alocá-la no propósito, de fato. Comece a direcioná-la, colocá-la na pauta de Cristo, nos mistérios de Cristo, nos tesouros de Cristo. Aleluia. Jesus Santo. Aqui também eu vou te dizer, não é redundância, que está em 1 Coríntios 2, 6 e 7. Quando ele fala da sabedoria, que não é sabedoria dos poderosos da terra, não é de sabedoria terrena, aquela que vem do mistério. Aleluia. Aleluia ou não aleluia? Aleluia. Que diz aqui, 1 Coríntios 2, 6 e 7, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo. Aqui ele vai falando, depois não vamos ler tudo, só vamos ler esses 2 versículos. Mas o que ele está falando assim, aqui é que existem os homens naturais. Ele pode estar falando de crentes, os crentes secularistas, que caminham em função desse século, e os crentes espirituais, que têm a revelação de Cristo, que querem permanecer nela, e que têm a mente de Cristo. Vai falar no versículo 16, mas aqui, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam, que se desgastam, que tropeçam, que esmorecem, que ficam desanimados, combalidos, sei lá o que, desalinhados com Deus. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério,
Que mistério? Cristo. Mas você já sabe, eu matei a charada logo de início. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Deus ordenou antes dos séculos, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, para minha glória, para a tua glória. Impressionante isso, gente. Mas eu gosto do negócio. Não vai demorar muito não, hein? Nossa, já estamos aqui. Aqui teve um mover. Tudo bem. Dá o desconto, então nós vamos ficar até as 4, porque amanhã é feriado. Não fique inquieto ou irrequieto, que eu vou te ver aí. Aqui dá para ver bem. Aí eu vou marcar no caderninho. Fulano irrequieto. Vou orar para que ele tome uma espetada. Aleluia. Então eu gosto desse termo que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus, não um espetinho de vez em quando. Não um espeto de gato. Efésios capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele fala. E eu gosto desse termo. Eu gosto. E hoje eu vou declarar isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou declarar o que está dito aqui. E desvendou-nos o mistério da sua vontade. Mas no 8 vai. Que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Ok, desvendar é tirar a venda dos olhos, é lógico. Isso é óbvio. Cada um de nós, e muitos ainda tem, uma venda nos olhos. E muitos não conseguem ver o que está proposto. Porque nós andamos, eu vou te falar logo de cara não, já estou no meio. Eu vou te falar então que nós andamos através do mistério. Não através de nós mesmos. Não através dessa terra, dessa vida, que eu já falei é nosso. Não vamos brigar por isso. Posso que você está falando, não vamos brigar por aquilo que é nosso, gente. Tá, fala lá em 1 Coríntios 3, tudo é vosso. Você quer o quê? Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amados, tem gente que se desvirtua do verdadeiro propósito, porque começa a ficar desesperado pelas coisas daqui, se embaraça, se envolve em muita confusão, em muita dívida, em muita coisa que traz arapuca. Alguém vai lá, está debaixo da arapuca, mas não sabe. Alguém vai lá e puxa a cordinha e cai a arapuca em cima. Aí muitas vezes demora para você sair de lá. Não é ruim. Mas sai, né? Tem gente que sai, tem gente que não consegue sair. Mas ele desvenda o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é que nós conheçamos o mistério que foi dado a nós. O mistério está dentro de nós. Isso é um privilégio, isso é uma coisa monumental, que o mistério esteja dentro de nós, e que esses são os tesouros da ciência e da sabedoria, que nós podemos escavar, como eu disse para vocês, e descobrir a cada dia coisas maravilhosas, especiais, que vão nos empurrar, que vão fazer com que nós andemos, com que nós cumpramos o propósito de Deus aqui. Porque se você não tiver propósito de Deus, você está caminhando aqui à toa. Não tem nenhuma importância de caminhar aqui se não caminha pelos propósitos. Mas isso que é tremendo, ele desvenda, ele tira a venda. E eu quero declarar, como eu disse aqui, hoje, Deus poderosamente, por causa da palavra, está tirando muitas vendas dos olhos. Muitas vendas. E muitos vão cair de costas, no bom sentido, por causa que vão começar a ver e vão começar a ter choques de Deus. Puxa, eu não esperava que fosse tudo isso, Senhor. Senhor meu, Deus meu, que nem Tomé, buf. Caiu prostrado aos pés de Jesus, porque duvidava que ele tivesse ressuscitado. Ele falou, olha aqui minhas mãos, põe a mão aqui. Pá, Senhor meu, Deus meu. E muitos vão dizer, Senhor meu, Deus meu, eu tenho tudo isso,
e o que eu estou esperando, e o que eu estou fazendo. Quanta patinação, quanta demora, quanta inércia. Eu quero caminhar, eu quero me movimentar em Ti, Cristo Santo. Eu não quero mais ser o mesmo, porque eu tenho tudo isso, e eu estava desprezando. Aleluia, glória a Deus. Mas ele diz, ainda aqui em Efésios capítulo 3, estamos no final, do versículo 1 ao versículo 5. Efésios 3, Efésios é um livro tremendo. Efésios é um livro que fala dos 5 ministérios, fala da sabedoria, da multiforme sabedoria de Deus, fala do casamento, mas ele se refere a Cristo e à igreja, fala chegarmos à estatura da perfeita varonilidade, que somos um em Cristo, da família de Deus, muitas coisas. Bom, vamos lá. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, gente. O que ele está dizendo? Eu sou prisioneiro, estou algemado com Cristo, para que os gentios fiquem sabendo o que eles não sabem ainda. Amém? Agora, eu te pergunto uma coisa. Quantas pessoas que talvez você conheça, e que não conhecem o que você conhece, e que estão muitas vezes distantes do verdadeiro conhecimento do mistério? Quantas pessoas, amados, conhecem, fala de Jesus, Jesus é bom, Jesus, a salvação, Ele veio para salvar, Ele veio para fazer muita coisa, Ele veio para imprimir em você a revelação dos céus, Ele veio para imprimir o conhecimento do reino de Deus, Ele veio para imprimir esses tesouros, estas preciosidades, Ele veio para imprimir glória, Ele veio para imprimir, para que você se levante e repasse, replique, fale, e tenha um grandioso testemunho. Ele veio para fazer você realmente um servo, uma serva de Deus, cheio do poder dEle, com conhecimento dessa glória, salvo do mundo, salvo do passado, para que você tenha de fato uma vida inerente nele, para falar dele, e ter esses mistérios revelados a cada dia da sua vida. Aleluia, oh Deus Santo. Se é que tendes ouvido a dispensação na graça de Deus, que para convosco me foi dada para dar para vocês, é o que ele estava dizendo. Isto é o mistério que me foi manifesto pela revelação, como acima. Em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, que até Pedro ficou chocado. E Pedro tinha umas diferenças com Paulo, mas de repente, a hora que ele começou a entender aquilo que ele escrevia, os mistérios que começaram a ser revelados, as revelações que ele tinha, Pedro começou a ser um assíduo leitor das cartas de Paulo. Uau! Se você for ler isso em 1 Pedro 3, 2 Pedro 3, você vai ver sobre a vontade de Pedro. Ele ia nas cidades, nos lugares. O Paulo deixou alguma cartinha aí? É isso mesmo. Você quer ver? Nem ia falar isso, mas vamos falar. Amém? Glória a Deus. 2 Pedro capítulo 3. Tremendo esse negócio. Versículo 15: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também do nosso amado irmão Paulo. É importante eu dizer isso, que você escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amado, esse negócio da sabedoria de Deus é só você escavar que você encontra, como ele teve. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, mas vem vendo, os quais os indoutos e inconstantes torcem. Eles pegam aquilo e torcem, falam outras coisas, como fazem também com as outras escrituras,
para a sua própria perdição. Eles pegam as escrituras, as cartas de Paulo, e torcem pelos interesses deles, e se perdem. Mas ele estava dizendo que estava entendendo o negócio. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Mas ele está dizendo que ele começou a gostar do negócio, porque ele fala, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele reconhece que a sabedoria que Paulo tinha ao escrever aquelas cartas era uma sabedoria proveniente de Deus na vida dele. Então ele foi um colecionador das cartas de Paulo, pode ter certeza. Amados, Deus não mudou, Jesus não mudou. Se ele revelava para ele, como revelou para muitos apóstolos, muitas pessoas que continuam revelando, com certeza, amado do Senhor, ele quer revelar a você. Basta ele encontrar fome aí. Você acha que Deus encontrar fome aí, ele não vai saciar? Ele sacia, porque ele vai ver, puxa, ele quer me, eu vou dar para ele, vou inserir nele, ele vai ser de fato um homem labareda de fogo. Aleluia! Glória a Deus! Eu estava falando com Deus, falo sempre, lembrando sempre da experiência que Ele me deu. Eu não vou falar totalmente de novo, mas eu fui levado a Jerusalém, está em um dos livros, a experiência. E até falo para uma pessoa que quando ando com ele de carro, ele anda muito devagar. Eu falei, olha, Jesus andava rápido, hein? Se ele tivesse um carro naquela época, ele ia andar na balada, rápido. Não é? É. Por quê? Ele precisava fazer rápido o negócio. Ele tinha 3 anos e meio para pregar em todos os lugares, lá em Israel, ainda saiu fora de Israel, chegou em Tiro e Sidom, no Líbano, Síria, ele entrou na Síria, e foi pregando, porque ele precisava ser rápido para chegar em Jerusalém e para a cruz. E a experiência que eu tive, ele mandou que eu o seguisse. Eu estava encostado àquela mesquita islâmica, que tem aquela cúpula dourada, o domo da rocha. Eu estava ali assim, de costas, encostado naquela grade, que tem uma grade em volta. Isso aconteceu mesmo. Não estou falando de abobrinha aqui. Aí, uns 8 metros distante, tinha um homem, vestes até os talares, né, que fala, até os pés. E falou, vem e me segue. Eu fui segui-lo. E lá na Jerusalém Oriental, as ruas são labirintos. São todas estreitinhas. E ele começou a andar na minha frente e eu tinha que segui-lo. Mas ele andava tão rápido. Eu falei, nossa, eu tenho quase que correr para alcançar. Eu não posso perder o de vista, senão não vou saber onde ele vai entrar aí. E eu subia, porque era uma meia subida, até que cheguei num terraço. E o terraço provavelmente foi o terraço de Davi, porque dava para ver a cúpula dourada, e dava para ver o Monte das Oliveiras, que é a parte oriental. E o sol estava se levantando, que se levanta por detrás mesmo do Monte das Oliveiras, Oriente. E os primeiros raios solares começaram a bater na cúpula dourada e chegavam ali onde nós estávamos. E eu via no ar os raios de sol dourados. Aí ele falou, olha, pega essa areia que está no chão grossa e lança para trás das suas costas. Jesus falando. Você não vê o rosto, mas sabe que é Jesus. Interessante, né? Ele está ali diante, porque ali, naquela sacada, ele estava a uns 3 metros de mim. Falei, pô, era Jesus, mas você não vê o rosto. Interessante isso, né? Pega a areia, joga para trás das suas costas, mas não olha para trás quando for lançar, porque essa mesma areia grossa que você lançar, interessante que tinha essa areia grossa, ela vai voltar do mesmo jeito que você lançou. Não olha. Mas a hora que eu joguei, eu era acho que muito curioso ainda. Eu fiz a menção. Escute o que eu vou dizer. Isso é profético. Eu estava assim. Eu fiz assim. Aí, para quê? Eu escuto um barulhão que vem do alto. Falei, nossa, o que é isso? Era uma espada de fogo. Essa espada de fogo, para você ter uma ideia, caiu nas minhas mãos.
porque com certeza ela foi direcionada nas minhas mãos. E eu peguei assim, até me afastei um pouco. E de repente saía fogo, faísca, fogo e faísca. E ela começou a fazer assim, como se estivesse me guiando. Aí termina. Eu acordo. Fui olhar no relógio, realmente era a hora, porque era 1h30 da manhã. Era a hora que estava amanhecendo lá em Jerusalém. Falei, nossa, o que está acontecendo, Deus? Depois que você vai ruminando, que você vai diluindo aquilo em você, que você vai descobrindo as mensagens que eu queria falar. Areia são povos. Amém? Espada de fogo é a palavra. Ele estava me ungindo com espada de fogo. Eu não tenho dúvida disso. Porque, lógico, eu não pregava nada. Mas Deus foi fazendo. E amados, se de certa forma eu prego aqui com fogo, lá fora é muito mais. Para a glória e honra de Jesus. E eu entendi que Ele me ungiu, ali eu fui ungido. Com espada de fogo. Como Paulo foi ungido pessoalmente por Jesus. Não estou dizendo que eu quero ser como Paulo, que é a mesma coisa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo o fato, que aconteceu. Então, a partir dali, depois com a caminhada, coisas começaram a ser reveladas. Horas. Mas, ok. Abra aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eu preciso matar a charada agora, de uma vez. Por quê? Já estou falando, né? Porque Paulo também fala em mistério. Tremendo. Mistérios. Muito impressionante esse negócio. Ok. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Nossa, eu pulei aqui. Amém? Eis que vos digo um mistério. E o mistério está em Cristo. Amém? É lógico. Vai estar em quem? Na cunhada? Não, em Cristo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vou dizer porque eu estou dizendo isso. No momento, no abrir e fechar de olhos e o soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ele diz o que no início? Eis que vos digo um mistério. Amados, como é que é essa história? Os outros discípulos nunca souberam disso. E nem o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, também eles não sabiam disso. Sobre a vinda de Jesus, de que forma se daria isso? Como é que era esse mistério, a revelação do último tempo, que Pedro fala em 1 de Pedro 1,5, que tem uma revelação guardada pela fé que está em nós. A fé guarda as coisas. A fé é como um congelador, no bom sentido. É como aquele tempo que as pessoas colocavam lá no fundo da banha, as carnes, as coisas para ficarem preservadas. Sabe o que eu estou falando aqui? Aqueles que são da antiga, sabe o que eu estou falando? Isso minha mãe dizia, meu pai dizia. Que o povo colocava no tambor de banho as coisas, não é, pastorinha velha? Para conservar. A fé precisa ser conservada. A fé de Deus que está em nós, a fé de Cristo, precisa ser conservada, porque isso que guarda os mistérios é a revelação de Deus. Como ele diz, é um mistério, então vai acontecer algo. E como Jesus revelava para ele, que você quer ver uma coisa, isso para matar um negócio, está lá em Atos capítulo 26, a partir do versículo 27, a partir do versículo 14, Atos 26, a partir do 14, ele falando ao rei Agripa. Paulo foi colocado diante de muitos reis, e louvado seja Deus, porque muitas pessoas aqui estão sendo colocadas diante de reis, mas quando você for colocado diante de reis, tenha a língua afiada, tenha impetuosidade,
conhecimento escavador, para falar com precisão essas pessoas, senão você vai ficar A. Deus revela. E aqui diz: caindo nós por terra, quando ele teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, vocês sabem, estava a cavalo lá em uma comitiva, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Que aguilhões? Contra a vontade de Deus. Está batendo contra aguilhão, contra aquilo que Deus quer. Quantas vezes muitos de nós batemos contra e queremos aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus quer. Então estamos lutando contra os aguilhões de Deus. Não está falando aguilhões do diabo. Que Deus quer uma coisa, às vezes a pessoa quer outra, e fica batendo, se machucando contra os aguilhões. Como Paulo disse: eu, quem é Senhor? Já começou a ter revelação. Eu sou Jesus a quem tu persegues, agora levanta-te, põe-te em pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo, eu vou lhe revelar mistério. A partir daquele momento, então, Paulo começou a andar através dos mistérios. O que eu estou querendo dizer para você? Para você se redirecionar, para começar a andar pelos mistérios que Deus quer te revelar. Ah, mas não é bem assim. É assim sim. Às vezes você está querendo fechar um grande negócio, mas não está pondo Cristo ali, não está pondo o reino ali, coisa nenhuma. Está pensando na sua linda receita. Então no fim você acaba recebendo uma receita de bolo, não uma receita financeira. Amados, tudo que você estiver fazendo, saiba de uma coisa: redirecione, coloca Cristo na jogada. Fala: Cristo, mas não faça voto de tolo, senão você vai tomar lá na frente. Isso é para o reino, isso é reino. Então me revela, Deus vai começar a te dar estratégias que você nunca teve na vida. Se você começar a andar por isso: Senhor, eu quero andar por este mistério, eu quero andar por essa revelação, eu quero ser empurrado por esse mistério, com certeza, como Paulo queria. Paulo tinha isso na vida dele. Eu quero, porque cada vez que ele tinha um encontro com Cristo, porque Cristo aparecia a ele pessoalmente, como uma pessoa, pessoalmente, assim como Jesus me apareceu lá. Jesus é alto, hein? Tem 1,85 m, pelo que eu medi de longe. É isso mesmo. Jesus não podia ser baixinho, senão como é que ele ia falar com Zaqueu? Zaqueu era baixinho. Está entendendo a sacada? Jesus, ele se destacava, não como um homem bonito, porque fisicamente ele não era bonito. Tira isso da sua cabeça. Ele era contundente, ele tinha carisma, ele tinha palavra, como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus falaram isso. Mas aparentemente ele não era bonito, mas era alto. E eu vi, ele é alto. Vamos me seguir aqui. Então é o seguinte: se você começar a focar por isso, essa é o alinhavar da mensagem, esse é o ponto da mensagem. Eu quero andar pelos mistérios. Por quê? Eu quero andar pelos tesouros da ciência e da sabedoria que estão em Cristo. Eu não quero andar pelos meus, os meus não importam. Os meus são lixo. Os meus sonhos nada tem a ver com os sonhos de Deus. Os meus propósitos nada tem a ver com os propósitos de Deus. Os meus projetos nada tem a ver com os projetos de Deus. Entenda, são os projetos de Deus, os sonhos de Deus, que são importantes. Eu quero conhecer os mistérios. Oh meu Deus, eu quero a tua luz, Senhor. Faz a obra na minha vida. Você vai ver que coisas espetaculares vão começar a acontecer. Sabe por quê? Uma das coisas é que o poder de Deus é demonstrativo. Quando você começa a manifestar os sinais, curar, revelar,
operar milagres. As pessoas, opa, eu estou aqui há 15 anos esperando um milagre. Ela vai ter o milagre. Vai ter o milagre. Ele está com você, Ele está em ti. São os tesouros desse mistério que estão na sua vida. E as pessoas vão ver, nossa, Deus tem poder mesmo. Através da vida do fulano ciclano, aleluia, aplaudo a Jesus.